Atos capítulo 16. Acho que não queriam falar, tô com vergonha, é. Atos capítulo 16, 6 ao 12, vamos ler a palavra de Deus. Então cuidem bem deles, tá? Incluam eles aí na célula, nas brincadeiras saudáveis. Sempre redobre o cuidado, tá bom? Atos capítulo 16, versículo 6, vamos ler de 6 ao 12. E depois a gente vai ler do 16 ao 34. Vamos ler a palavra do Senhor. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. Meu Deus. No dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, ia se matar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoutes. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Fecha os teus olhos nessa noite. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, apesar de ser um feriado prolongado. Estamos aqui na tua casa, queremos ouvir a tua voz, queremos te adorar, prestar culto a ti, Senhor, nessa noite. Obrigada porque a chuva deu uma segurada, não caiu aquele toró que nós estávamos imaginando. E nós pudemos chegar neste lugar nessa noite. Tudo está cooperando para que nesse momento o Senhor possa falar conosco. Senhor, então tira dessa nave toda a distração, toda a vontade de mexer no telefone. O culto vai acabar e a gente vai mexer no telefone como se não houvesse amanhã. Mas agora é hora da gente ouvir a tua voz.
Agora não é hora de conversar, o culto vai terminar e eu vou conversar com meu colega, a gente vai brincar lá embaixo, vai ser muito divertido. Mas agora não é hora de se divertir, agora é hora de prestar atenção àquilo que o Senhor quer falar conosco. Nesse momento, o Senhor tira todo o atrapalho. Coloca concentração nesses adolescentes agora. Que eles se aquietem, que eles se acalmem, que eles possam te ouvir. Porque não adianta o pai vir aqui se sacrificar, a duras penas, falar, fulano vai para a igreja, vai para o sextetinho, chega aqui, ele fica patetando, ele fica brincando, ele fica olhando para o teto. Senhor, então faz valer a pena o sacrifício de cada pai e de cada mãe que trouxe esse menino, essa menina para cá. Porque ele não vai sair da mesma forma que ele chegou. E os pais dele vão ver a diferença, porque o Senhor vai falar com ele. Hoje coisas grandes vão acontecer neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Senta aí. Senta no teu lugar e presta atenção. O tema hoje do culto é worship, né? Worship, que significa... Não é aquela música lá da Gabriela Rocha. Não. Worship significa adoração, certo? Significa adoração. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adoração com base nessa história. Nessa história de Paulo e Silas. Quem era Paulo e quem era Silas? Paulo foi um apóstolo de Jesus, né? Ele estava pregando o evangelho de Jesus. Qual era a missão dele? Jesus já tinha morrido, já tinha ido para o céu, os apóstolos ficaram aqui, Paulo é conhecido como o 13º apóstolo, ele não andou com Jesus, mas ele teve uma visão de Jesus, e desde que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a pregar o evangelho para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Então, essa era a missão de Paulo, e ele implantou muitas igrejas, ele foi o maior implantador de igrejas da história, que as pessoas dizem, ele implantou várias igrejas. E ele pregava o evangelho e ele tinha um companheiro, um parceiro, e esse parceiro era Silas. Silas era companheiro no ministério de Paulo, né? Os dois, então, iam pregando a palavra de Deus. E eu queria começar aí pelo ponto 1 da mensagem de hoje, que é a gente ter uma vida direcionada por Deus. Não, é o primeiro, tá? A mensagem ela tem vários pontinhos aí na arte, tem 1, 2, isso, obrigada. A direção de Deus. Então, eles eram pessoas direcionadas por Deus. Então, presta atenção aqui, né? Eles não faziam as coisas pela cabeça deles. Vamos ali na esquina pregar o evangelho. Não, eles procuravam a direção de Deus. Não era a vontade deles. Eles sempre procuravam que o Espírito Santo os dirigisse. E assim também tem que ser a nossa vida, tá bom? A gente sempre tem que buscar uma direção do Espírito Santo. Sempre, em tudo que a gente vai fazer. Vou começar a namorar? Peço uma direção do Espírito Santo. Vou entrar na faculdade, não sei que curso eu vou fazer, eu peço uma direção do Espírito Santo. Tá? Vou tomar uma decisão difícil, eu peço uma direção do Espírito Santo. Sempre a nossa vida ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo e não pela gente, não pelo que a gente quer, mas pelo Espírito Santo. Então, esses homens, eles eram dirigidos por Deus. Eles eram tão dirigidos por Deus que Deus fecha portas para eles. Então, presta atenção aqui nisso aqui, tá? A gente tem a mania de achar que Deus sempre vai abrir as portas para nós. Não, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer o que eu quero. E nesse texto, se você prestar atenção, eles queriam pregar na Ásia e o Espírito Santo impede, não deixa que eles preguem, tá? Está no versículo 6 desse capítulo que você leu. Então, existem portas que se fecham na nossa vida e essas portas são fechadas pelo próprio Deus. Quando a gente está debaixo da direção de Deus, Ele vai abrindo porta e fechando porta. Ele vai nos direcionando. Então, nem toda porta fechada é maldição. Cuidado com isso. Tem portas que são fechadas na nossa vida e é Deus que está impedindo. É Deus que não está deixando. É Deus que foi lá e, não deixou. E eles tinham boas intenções. O que eles queriam fazer? Pregar. Eles queriam pregar. Era a melhor intenção do mundo, mas Deus não deixou eles pregarem naquele lugar, na Ásia.
Então, às vezes, você tem a melhor intenção do mundo. Não, Maria, eu quero fazer tal coisa, eu quero tal emprego, eu quero tal seguir, eu quero namorar o fulano. É a melhor intenção do mundo. Você quer fazer tudo certo, mas não é a vontade de Deus. Então, tome cuidado. Às vezes, quando a gente tem a melhor das intenções, ainda assim, nós temos que buscar o direcionamento do Senhor. E quando Ele fechar a porta para nós, a gente também tem que aprender a aceitar. Aceitar. Porque você vê no texto que o Espírito não deixa eles irem e eles entendem. Eles não ficam batendo o pé. Eu quero. Eles entendem que era Deus que não estava permitindo aquilo, fechando a porta. Eu já contei para vocês aqui, né, numa época da minha vida, quando eu tinha assim 13, 14, 15 anos, eu queria muito ser atleta. Eu já contei essa história várias vezes aqui, mas eu vou contar só um pouquinho, tá? E eu tinha a melhor das intenções. Eu queria ser atleta, eu queria ser uma conhecida, eu queria ser famosa, eu queria ser top 1, queria ganhar os melhores torneios. E eu dizia para Deus, né? Eu vou te glorificar, eu vou te exaltar. O nome do Senhor será glorificado por todos os 4 cantos do mundo, pela minha vida e tal. Ou seja, eu tinha a melhor intenção do mundo, glorificar o nome do Senhor. Mas, gente, Deus fechou. Deus não deixou eu ser atleta. Não deixou. Ele foi lá e trancou a porta. E deixa eu falar uma coisa. Quando Deus fecha uma porta para a gente, é porque Ele tem um outro propósito. Tá? Deus não é mau, não. Ele não vai deixar você ir por aqui, mas Ele vai ter um outro caminho para você seguir. Um outro caminho para você seguir. Tá? Não deu certo isso aqui, Deus vai abrir uma outra porta para você seguir. Aí você me pergunta, Maria, tá bom, Deus não deixou tu ser atleta. E qual foi a porta que Ele abriu? Ser pastora da missão com adolescentes do Tempo Central. Foi essa. Foi essa aí. Então, se eu tivesse seguido aquele meu objetivo, aquele meu sonho, eu jamais teria sido pastora de vocês, tá? Jamais. Porque eu ia me mudar, sair daqui do Pará e seguir o caminho. Mas Deus foi lá e, porque Ele tinha outro propósito. Então, quando Deus ele fecha uma... Não deu certo aquele relacionamento, fechou a porta. Então, Ele vai ter outra coisa para você. E vai ser melhor, porque as coisas de Deus, elas são boas, perfeitas e agradáveis. Então, a vontade de Deus, as portas fechadas de Deus, nós temos que aprender a aceitar. Certo? E entender que Ele vai nos direcionar para uma outra porta e um outro caminho. Foram impedidos pelo Espírito Santo. Não foram para a Ásia. Para onde eles foram? Para Macedônia. E como eles receberam essa resposta? Através de uma visão, através de um sonho. Está no versículo 9. Então, veio uma visão de um macedônio pedindo ajuda. E ali eles entenderam que era a resposta de Deus para onde eles deveriam ir. E é interessante esse negócio de sonho, porque sonho, às vezes, não quer dizer nada. Por exemplo, Maria, eu sonhei que eu voava, eu sonhei que era um unicórnio. Realmente é uma besteirada. Tá? Mas tem aquele sonho, presta atenção, quando você é uma pessoa direcionada por Deus, quando você está buscando uma resposta de Deus, tem sonhos que de fato são resposta. Tem sonhos que às vezes são alerta. Tem sonhos que às vezes é Deus falando com a gente. A gente tem que pedir a interpretação. Então, eles estavam atrás de uma resposta e veio a visão. Então, às vezes você está ali, você começou... Isso já aconteceu comigo, tá? Cheguei para trabalhar num lugar, tive um sonho com uma pessoa que trabalhava, nem conhecia a pessoa, tive um sonho estranho. É um sonho que você sabe que ele quer dizer alguma coisa. Você já passou por essa sensação? É um sonho que tem uns detalhes, e você sabe que aquilo é espiritual, sabe que é Deus te avisando de alguma coisa. Eu tive sonho com aquela pessoa, nem conhecia, nunca tinha trocado palavras. Gente, depois que aconteceu aquele sonho, consequentemente, várias situações começaram a acontecer com aquela pessoa exatamente como o sonho dizia. Então, Deus fala com a gente, Deus nos mostra, Deus vai nos dando direcionamento. E aqui no texto é uma visão. A minha mãe, ela tem muito esse dom de interpretar. Às vezes eu conto para ela o sonho que alguém me contou e ela dá a interpretação. Isso é uma coisa que você tem que buscar. Você tem que buscar que o Senhor, Ele fala. Ele fala através de pessoas e fala também através de visões, através de sonhos. E foi aqui que Ele disse, não é para ir para a Ásia, mas é para ir para a Macedônia. Então, eles vão para a Macedônia e vamos, então, para o tópico 2 da nossa ministração. Sobre a obra de Deus. Então, eles chegam lá na Macedônia e começam a fazer a obra de Deus.
tá? E eles encontram primeiro uma mulher tomada por um espírito de adivinhação. Maria, o que é espírito? O que é esse espírito que o texto está falando? Tá? Esse espírito que o texto está falando é um espírito maligno. É o que a gente chama de demônios. É como se fosse um eufemismo. Para não falar demônio, fala espírito de adivinhação. Tá? Porém, é um espírito maligno. Certo? Então, deixa eu te explicar aqui o mundo espiritual. No mundo espiritual, que Deus não permite que você vê, por exemplo, agora a gente não está vendo, os nossos olhos não estão abertos para o mundo espiritual. A gente não está vendo anjo, a gente não está vendo demônio, Deus não está permitindo. Mas pode ser que em algum momento Deus abra teus olhos espirituais e permita você ver um anjo. Tem gente que já viu, tá? Mas, no geral, Deus não permite que a gente veja o que acontece no mundo espiritual. Porém, o mundo espiritual ele é tão real quanto esse mundo nosso aqui. Tá? E ele é formado por seres espirituais. Existem os seres espirituais, os espíritos malignos, e existem os seres celestes, que estão a serviço de Deus, que são os anjos, né? Que geralmente a gente chama anjo, arcanjo, tem os serafins e vários que a Bíblia descreve, certo? Tem os espíritos malignos e tem os seres celestiais a serviço de Deus. Maria, tem outro, por exemplo, a alma da minha bisavó, ela está? Não. Não, Maria, o meu tio, já tem gente que disse que ele já falou. A Bíblia diz que não existe essa possibilidade. Morreu, você vai ou para o céu ou para o inferno. Não tem como voltar para cá, tá? Não tem como voltar para a terra. Então, o que ainda está nesse mundo são seres malignos e seres celestiais a serviço de Deus. Esse espírito aí era um espírito maligno que estava oprimindo aquela mulher. Oprimindo como? Fazia aquela mulher adivinhar as coisas. Fazia aquela mulher adivinhar as coisas. Tá? Então, a mulher adivinhava tudo. Ela adivinhava seu nome, adivinhava a sua profissão, adivinhava o que você tinha ido fazer. Tá? Era um espírito de adivinhação. Só que era um espírito que oprimia aquela mulher. Então, gente, cuidado com esse negócio de adivinhar. Por exemplo, tem gente que é escrava dessas coisas de adivinhação. Eu quero saber meu futuro. Todo dia eu vou lá, leio o meu horóscopo e vejo que meus signos e minha ascendência... Não, eu tenho que ir lá no... Como é o nome? No tarô para descobrir, trazer o amado de volta. Cuidado, porque existem espíritos enganadores que usam de adivinhação para oprimir as pessoas. E, além disso, ele dava dinheiro. Essa adivinhação gerava dinheiro para os senhores daquela mulher. Tá? Então, muito cuidado com esse negócio de adivinhar. Muito cuidado. Ai, meu horóscopo. Ai, porque eu sou assim. Ai, o blu. Cuidado com essas adivinhações que querem só te iludir. Tá? Cuidado com essas adivinhações que vêm para te enganar. Então, havia um espírito maligno de adivinhação. Vou fazer um ponto aqui também para não confundir a cabeça de ninguém. Existe o espírito de adivinhação, que é um espírito maligno, que oprime. Tá? Mas existe um dom espiritual, e aqui eu queria estabelecer essa diferença para ninguém ficar confuso. Existe um dom espiritual de pessoas que às vezes revelam. Não sei se você já passou por essa experiência. Tá? Eu estava recentemente no meu local de trabalho, um colega me parou e disse que uma vez ele entrou na igreja, a pessoa falou tudo que ele estava passando. É um dom espiritual, presta atenção aqui. Os dons espirituais, eles são usados para quê? Para que o evangelho do Senhor seja pregado, as pessoas aceitem Jesus. Tá? O dom espiritual é poder de Deus. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, os dons espirituais é manifestação do poder de Deus. Tá? É para a pessoa crer. Então, tem pessoas que têm o dom. Às vezes o Senhor mostra alguma coisa, mostra uma luta, mostra algo que você está passando, é o poder de Deus. Isso é uma coisa, tá? Agora, esse espírito de adivinhação era outra. Não tinha nada a ver com o poder de Deus, não tinha nada a ver com o evangelho ser pregado, era para escravizar as pessoas, enganar as pessoas. Tá? Então, muito cuidado, que são duas coisas bem diferentes. Então, eles chegam, essa mulher está lá, oprimida, e eles vão lá e repreendem o demônio. Te repreendem em nome de Jesus, e o espírito de adivinhação sai dela. Tá? Consequentemente, ela não dava mais dinheiro para os seus donos. Né? E o que acontece, então? Eles decidem prender Paulo e Silas, porque eles tinham expelido aquele espírito imundo. Tá? O
que a gente aprende aqui, gente? Sempre que nós estamos fazendo a obra de Deus, eu disse sempre que nós estivermos fazendo a obra de Deus, que nós estivermos pregando a palavra, que nós estivermos desbravando o reino das trevas, vai ter oposição e vai ter resistência. Tá? O que é oposição e o que é resistência? Vão querer parar. Vão querer frear, vão querer fazer você parar de pregar, vão querer fazer você parar de ter a sua célula. E coisas vão acontecer para te atrapalhar, sempre. Então, entenda, se você colocar a mão no arado e começar a servir a Deus, se prepare, porque virá algum tipo de resistência. Tá? Virá algum tipo de resistência maligna para tentar te frear, para tentar te parar. Aqui, no caso, eles foram açoitados. Tá? Eles foram presos, foram açoitados, porque eles haviam expelido aquele demônio daquela mulher. Então, quando a gente está servindo a Deus, por exemplo, eu comecei a fazer a célula aqui em casa. Comecei a fazer a célula. Né? Pode ser que alguém se incomode. Pode ser que um vizinho se incomode lá do teu lado, queira fazer você dizer que está barulho. Aí você tenta diminuir o barulho, mas ele fica encrencando. Não, tem muita gente passando, muita gente com chulé, não sei o quê, inventando coisa para atrapalhar a tua célula. Tá? Então, resistências e oposições, elas vêm quando nós estamos no caminho certo. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus corretamente, os principados e potestades se levantam e às vezes usam pessoas para tentar nos atrapalhar. Então, não é, ai, Maria, eu estava servindo a Deus, mas não deu certo, eu vou desistir. Não quero mais. Tem muita gente que faz isso. Na primeira oposição, na primeira resistência, não quer. Entrega a liderança, entrega o ministério que estava fazendo aqui, porque alguma coisa aconteceu. Alguém não gostou da voz dela, alguém não gostou do que ele fez. Ai, eu não sirvo para nada. Ai, blu, blu, blu. Ai, não é para mim. Gente, esses homens aqui não desistiram. E olha que eles levaram foi peia. Surra. Foram açoitados, mas eles sabiam que eles estavam cumprindo um propósito de Deus. E quando a gente está cumprindo um propósito de Deus, a gente não desiste e a gente não olha para trás, a gente segue em frente. E o Senhor é conosco que vai fazer a gente vencer qualquer oposição e qualquer resistência que venha contra nós. E eles vão, então, para a prisão, né? Que é a próxima coisa que eu quero falar aqui na ministração. A prisão. Presta atenção num detalhe aqui do texto. Eles estavam fazendo o que era certo. Eles estavam servindo a Deus. Eles queriam ir para aquele lugar? Não. Quem foi que mandou eles para lá? O próprio Deus. Eles não queriam ir para lá. Deus mandou eles para lá, né? Eles fizeram certo, expulsaram o demônio, estavam pregando o evangelho e eles são chicoteados e presos. Gente, quando a gente está servindo a Deus e fazendo o que é certo, a gente acha que a gente vai receber flores, troféu, presente. Ah, Maria vai me chamar lá no púlpito, eu vou receber uma comenda, né? Mas tem vezes que a gente faz o que é certo, que nós estamos obedecendo a Deus e coisas acontecem, coisas ruins, situações adversas. E muita gente não está acostumada para isso, porque muita gente quer um cristianismo só de bênção. Tem muita gente que vem para a igreja só querendo bênção, mas quando começa a vir as prisões, não querem mais. Tá? Então, preste atenção que esses homens, eles estavam obedecendo a Deus, Deus mandou eles para aquele lugar e eles foram parar numa prisão. Eles foram parar numa prisão. Às vezes você vai fazer tudo o que é certo. Você está se guardando, você está esperando o seu casamento. Aí vem um filho de Satanás, te ilude, te engana, teu coração fica partido, tu sofre. Aí fica, por quê, meu Deus? Às vezes, essas situações acontecem na vida do crente, gente. Jesus não disse que seria fácil. A nossa vida aqui nessa terra não vai ser fácil. Às vezes, a gente está fazendo tudo certo e a gente vai parar na prisão. E a gente vai parar em situações difíceis, em situações escuras. O que é uma prisão? A prisão é aquele lugar fedorento, aquele lugar escuro, aquele lugar sujo. Aquele lugar que parece que está tudo dando errado na vida da gente. Tá? Então, a vida com Deus, às vezes, nos leva a passar por lutas, por provas. E você vai me dizer, Maria, por que Deus permite provações, momentos de prisões na nossa vida? É o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Porque Ele está nos lapidando e nos amadurecendo. Tá? Perdão, esse texto diz que
na nossa fraqueza é que nós somos fracos. Então, as prisões, disfarça, é o de Filipenses, tá? Filipenses 3,15. Filipenses 3,15 é que diz que Deus está nos amadurecendo, tá? Deus está nos amadurecendo. Então, a vida do crente, ela é uma vida de lapidação. Deus ele vai te lapidando. Deus ele vai colocando provas, ele vai colocando lutas para você crescer, para você amadurecer, para você ser aperfeiçoado, para você ser esclarecido. Tá? Então, nada na vida do crente é em vão. Então, às vezes a gente passa por lutas, Deus está trabalhando nessas lutas. E o texto de Coríntios que diz, nos momentos de fraqueza é que eu sou forte. Tá? É nesses momentos de fraqueza que a glória de Deus se aperfeiçoa, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, as provações da vida, as prisões da vida, não é para a gente entrar em depressão, para a gente sofrer, para a gente não querer viver. Porque Deus está trabalhando também por nós. E Ele está no controle. Ele está no controle. Então, eles estavam lá na prisão. Mas eles sabiam que Deus estava no controle, porque quem mandou eles para lá foi Deus. Então, Deus estava cuidando de tudo. De alguma forma, Deus estava cuidando de tudo. Falando de prisão, desses momentos assim, difíceis na nossa vida, eu passei um momento muito difícil na minha vida. Eu digo, né? Eu passei uma prova com o Diogo antes da gente casar. Eu digo para você que foi realmente um momento de prisão. Que era como se fosse uma prisão. E eu lembro que eu orava muito para Deus. Eu vim aqui para o culto. Outra coisa, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Esses momentos de prisão que acontecem na nossa vida, que está tudo escuro, tudo sujo, parece que está tudo dando errado, não é para a gente se afastar de Deus, é para a gente se aproximar de... Só que tem gente que quando as coisas começam a ficar difícil, a dar errado, ela se afasta de Deus, não vem para a igreja. O que esses homens fizeram dentro da prisão? Eles estavam louvando a Deus. Os momentos difíceis, eles têm que nos aproximar de Deus. Então, a prisão não é para você se afastar de Deus, não é para você se isolar da igreja, se isolar dos seus amigos. Eu estou passando por uma luta, eu não venho mais para a igreja, eu não venho mais para o discipulado. É muito comum isso aqui. Fulano, bora chegar cedo que a gente vai servir a Deus. Aí a pessoa chega 40 minutos depois. Por que tu chegou 40? Muitos problemas, muitas lutas. Problemas familiares, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu entendo que você tenha problemas, mas deixa eu te falar. Quando você estiver passando por problemas, em situação que parece prisão, se volte cada vez mais para Deus. Se volte cada vez mais para Deus. E contando esse testemunho breve, para eu passar para o próximo. Eu passei por um momento difícil com o Diogo antes de a gente casar. E eu lembro que eu orava muito por ele. E eu não entendia. Eu dizia, Senhor, eu sempre me guardei, sempre te obedeci, sempre fiz tudo certo. E por que o Senhor deixa eu gostar desse menino? Porque o Diogo não estava na igreja. Por que o Senhor deixa eu gostar desse menino? Que está fora da igreja, que não está com o Senhor. E eu questionava muito a Deus isso. E eu dizia isso para Deus, ou o Senhor faz eu parar de gostar desse rapaz, ou então o Senhor transforma ele e traz ele para a igreja. E eu lembro que eu vinha para a igreja aqui, o Diogo não vinha, estava afastado, e eu orava por ele. Eu lembro na época do louvor, eu levantava a mão, eu dizia, Senhor, visita o Diogo onde ele estiver. Isso durou 2 anos, essa prisão, tá? 2 anos. Não foi um mês, não foi uma semana, foram 2 anos nessa situação. E o Senhor, então, trabalhou e o Diogo voltou para a igreja. A gente começou a namorar. Só que o Diogo, aí veio uma outra prisão. Ele não gostava de eu ser pastora de adolescente. Né? E ele não vinha de jeito nenhum. E eu dizia, Diogo, bora, eu sou pastor e tal. E ele, eu não vou, tu tem que sair desse negócio de micade. Tu tem que começar a ir para o culto dos casais. Tu não tem nada que tá lá. Às vezes a gente vinha para o culto, tá? A gente vinha para o culto de domingo. Eu vinha e dizia, Diogo, eu vou sentar lá na frente, que eu sou pastor, eu tenho que ficar com os pastores. Ele falava, tá bom, vai sozinho. Ele ficava lá atrás. Lá atrás, lá no final da nave, lá no fundo. E aí eu lembro que eu cheguei para o Senhor
e eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor, ou o Senhor muda o Diogo, ou então eu vou terminar o relacionamento com ele. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu posso ser a Gisele Bündchen, linda, maravilhosa, que isso não muda ninguém, tá? Você não tem poder de mudar ninguém. Você pode ser linda, frufru, cheirosa, maquiada. Você não muda. Rapaz, a mesma coisa. Pode ser o cara mais lindo. Não muda ninguém. Eu falo isso todo dia no meu local de trabalho. Minha senhora, esse homem não vai mudar. Só quem muda alguém chama-se Jesus Cristo, pelo seu poder. É que entra na vida da pessoa e muda. Tá? Você não muda. Outra coisa aqui, ó. Outra coisa. Casamento também não muda ninguém. Então eu sabia, presta atenção aqui, eu sabia que se o Diogo não mudasse lá atrás, quando eu casasse ele não ia mudar. Tem gente que está com o relacionamento todo estragado e diz, não, a gente vai casar que vai resolver tudo. E não resolve nada e começa a sofrer dentro do casamento. Casamento não muda as pessoas, casamento não conserta ninguém. Quem tem que consertar é o Senhor, entrando na vida, agindo e você querendo mudar. Então eu orava e dizia isso para o Senhor. Ou o Senhor muda esse rapaz, ou eu vou ter que deixá-lo. Vou ter que deixá-lo. Gente, moral da história. Eu orava muito. Moral da história. Eu não sei dizer como, não sei dizer porquê, mas um belo dia, o Diogo passou a amar essa missão. De repente. De repente. E eu digo para vocês hoje, que ele ama mais vocês do que eu. Brincadeira. Mas às vezes parece que ele ama mais vocês do que eu. Ele é uma pessoa muito amável. Mas isso o Senhor trabalhou na vida dele. Colocou amor no coração dele. E nós casamos. Inclusive vocês estavam lá. Estavam lá. Então presta atenção. Existem momentos de provação na nossa vida. Mas não é para a gente desistir. É para a gente se aproximar de Deus. É para a gente levar para Ele o que está nos afligindo e buscar que Ele vai mudar aquela situação. Como eu contei para vocês, isso durou 2 anos, essa minha luta aqui, pela vida do meu marido, mas o Senhor fez a obra, tá? E deixa eu falar para você, Deus ainda faz a obra, Deus ainda muda a gente, Deus ainda faz milagre, tem que crer e tem que buscar. E vamos para o penúltimo ponto da ministração, que é a adoração. Como eu estava falando para vocês, os momentos difíceis são os momentos que eu mais tenho que adorar. O que é vir para o Sextatim? Vir para o Sextatim é prestar culto a Deus, é eu entregar para Ele a minha adoração. Então o texto diz que à meia-noite eles estavam na prisão, tudo dando errado, estavam lascados, açoitados, começaram a orar e cantar louvores. Eles não murmuraram em momento nenhum, eles não reclamaram de nada, porque eles sabiam que Deus estava no controle. Adoração é sinal de confiança em Deus. Agora tem gente que vem para o culto no ar-condicionado, no banco quentinho, a música linda e a boca... Aí eu te pergunto, vai adorar no dia difícil? Não adora nem no dia fácil? A adoração move a mão de Deus. A adoração rompe o céu. Adoração não é aparência, adoração é essência. Tem uma canção, vem cá, Cássia, me ajudar. Tem uma canção muito bonita, que é Essência da Adoração. Eu não sei se você já ouviu cantar. Gente, sempre que eu ouço essa música eu choro. Essência da adoração. E essa música, ela diz justamente isso. Que Ele não quer dar uma canção para Deus. Que Deus não quer uma canção da gente. Mas Ele quer o nosso coração. Ele quer a gente por completo. Pois apenas uma canção que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor.
revela quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Fica aí. Então, tem muita gente que acha que adoração é aparência. Eu vou levantar bem meus braços, aí eu vou cantar lindamente. Eu não estou dizendo que não é. Mas cuidado para você não estar só na aparência, mas não tem o coração. E é isso que essa música diz. Não é uma canção. Deus não quer playlist de Spotify. Deus quer o seu coração por inteiro. Ele quer a sua vida. Está em Romanos capítulo 2, versículo 2. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Versículo 1, perdão. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto, que é a vossa adoração. Deus quer você por inteiro, Ele quer sua vida. Deus não quer só momentos de levanta a mão para cima, chora, não. Ele quer a tua vida. Isso é adoração de verdade. Adoração verdadeira. É quando eu entrego a minha vida para Deus. Tem gente que a vida dele com Deus se resume às 2 horas que ele vem para a igreja. Ei, adoração não são momentos. Adoração é entrega total. É sacrifício vivo, santo, agradável. E o que é interessante desse texto aqui é que eles estavam no pior momento de todos. Pensamentos poderiam vir na mente deles, mas eles ignoraram quaisquer pensamentos ruins, contrário de reclamação, de murmuração, e eles louvaram a Deus e eles oravam. E era alto, porque os outros ouviam, os outros presos ouviam. Adoração não é pelo que Deus faz, mas é por quem Deus é. Existe uma diferença entre louvor e adoração. Louvor é quando eu exalto a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Senhor, eu te louvo que o Senhor me curou. Eu te louvo que o Senhor salvou meu marido. Eu te louvo porque o Senhor abençoou meu casamento. Isso é louvor. Adoração, eu não preciso que Deus faça nada. Eu simplesmente entrego por quem Ele é. Ele é santo, Ele é bendito, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é salvador, Ele é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Isso é adoração. Adoração pode estar tudo horrível, mas eu continuo adorando por quem Ele é. Essa é a diferença. Por isso que eles estavam lá na pior situação, mas eles estavam adorando, porque não é o lugar que faz o adorador, mas é o adorador que faz o lugar. É o adorador que faz o lugar. Adoração não tem regra. Adoração é quando a gente se entrega, é quando a gente se derrama, é quando a gente se rasga na presença do Senhor. Você já deve ter ouvido falar da história de Ana, mãe de Samuel, que ela se derramava na presença de Deus. Não julgue a adoração dos outros. Ela ia lá e ela se derramava na presença de Deus. E o sacerdote pensava até que ela estava embriagada, mas ela na verdade estava se derramando na presença de Deus. Com Deus não tem regra. Deus está olhando o teu espírito. Ele procura quem adora em espírito e em verdade. Ele está procurando. João capítulo 4, versículo 22 e 23. Ele está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. 21. Vê o 21 aí, Gabriel. 4, 21. Vê o 23 aí. Acho que eu botei errado, então. Aí. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Tem adorador aqui que o Senhor está procurando? Tem adorador aqui que o Senhor está procurando, porque Ele está procurando quem é sincero, quem é verdadeiro, quem não quer Ele só uma vez na semana, mas quem se entrega por completo. A adoração. E a adoração move a mão de Deus. Escuta isso aqui. Existem distrações para impedir você de adorar. Existem distrações para te atrapalhar. Muitas. Aqui nesse culto mesmo tem gente distraída, dispersa. Não está se conectando. O Espírito Santo já passeou aqui, já fez um monte de coisa e você nem tchufe, porque você estava patetando. Existe uma batalha espiritual para tirar a tua concentração. Era aquele espírito de adivinhação. Ele estava atrapalhando os apóstolos pregarem. E hoje em dia existe muita distração, principalmente aqui, ó.
que vocês amam, para que você não adore, para que você não louve, para que você não se entregue, para que você não se abra para o Senhor. A gente precisa vencer essas distrações e a gente precisa entregar a Deus, se derramar diante dEle. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar uma dor. Só vocês, bora lá. Isso naquela prisão. E de repente um terremoto inexplicável. Deixa eu te falar uma coisa, a adoração atrai o inexplicável da parte de Deus. Eles adoraram e veio um terremoto que quebrou todas aquelas cadeias e abriu as portas. Ninguém morreu, só quebrou a cadeia e abriu a porta. É o poder de Deus. É o sobrenatural de Deus. Quando você reage, quando você entrega algo que não é normal, você está entregando a sua melhor adoração, apesar de você estar numa prisão, Deus ele responde com algo inexplicável. E todas as correntes, as cadeias se quebraram. E olha que interessante isso, porque nenhum preso saiu. Nenhum preso foi embora. Você já imaginou? A cadeia abriu e ninguém foi embora, eles ficaram lá dentro. Aí o carcereiro ficou desesperado, e eu quero terminar essa mensagem com isso. O carcereiro ficou desesperado porque as cadeias se abriram, ele pega uma espada e ele vai cometer suicídio. Deixa eu falar algo aqui para você. Nessa que ele ia cometer suicídio, os apóstolos dizem, não faça isso, nós estamos aqui. Nós não fomos embora. Deixa eu falar algo para você. Nenhum pensamento de morte, nenhum pensamento que faça você querer se machucar, nenhum pensamento que leve você a querer tirar sua vida vem de Deus. Nenhum. Cuidado com isso. Nenhum. Deus nunca vai colocar. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias. Último tópico da ministração aí, o carcereiro. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de você. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus nunca vai querer que você se mate. Nunca, isso é mentira, isso é engano. E esse homem, ele estava a ponto de tirar a sua vida com a espada e os apóstolos não deixam. E o que os apóstolos dizem? E aí ele se vira para os apóstolos e diz, o que eu faço então para ter essa paz que vocês têm? O que eu faço então para adorar até mesmo na
prisão, eu nunca vi isso. Eu nunca vi pessoas adorando na prisão. Eu nunca vi pessoas felizes na prisão. E o apóstolo Paulo vira para ele e diz: a solução não é suicídio, a solução não é... A solução é Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E Ele vai te transformar, Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai resolver os teus problemas. E aquele homem então leva os apóstolos para sua casa, dá de comer a eles. Toda a sua família aceita a Cristo, toda a sua família é batizada. E deixa eu te falar uma coisa, você sabe por que Deus mandou eles para Macedônia, afinal? Por causa desse carcereiro. Era propósito de Deus que esse carcereiro encontre um homem que estava a ponto de cometer suicídio. Deus tinha um plano na vida dele. Eu não sei como você chegou nesse lugar, eu não sei quais são as prisões que te cercam, eu não sei o que está acontecendo na tua mente, mas eu quero te dizer, crê no Senhor Jesus e Ele vai mudar a tua história. Crê no Senhor Jesus, Ele vai resolver qualquer coisa, porque Ele é o Senhor do impossível, Ele faz o que ninguém pode fazer, só Ele. E Deus não tem um plano só para você não, mas Ele também tem um plano para a tua família. Deus quer alcançar também a tua casa.